Olá, queridos, bom dia, tudo bem com você? Paz do Senhor, estamos aqui nesta manhã de quinta-feira para fazermos o nosso momento do cristão e a política. Infelizmente eu fiquei alguns dias aí sem fazer lives, né? Mas essa semana já consegui fazer na terça-feira. Infelizmente a minha coluna deu um probleminha aí, eu tive um problema no nervo, fiquei alguns dias sem poder nem me locomover, nem andar e nem sair de casa. Ontem eu saí um pouquinho, foi ali fora, no mercado com a minha esposa, mas a perna já voltou, já doía, e o nervo está aqui repuxando, mas Deus sabe de todas as coisas. Nessa hora eu quero lhe convidar para nós meditarmos um pouco sobre o nosso momento de falarmos de política, onde nós sempre tiramos alguns personagens da Bíblia que têm lições para trazer para nós e que pode nos ajudar, né, na questão da gestão, na questão da política. E hoje eu gostaria de meditar um pouco com você sobre a vida do grande patriarca Abraão, nosso pai da fé, homem que foi considerado amigo de Deus. E ele tem muitas lições para trazer para nós. Abraão, logo no livro de Gênesis, capítulo 12, diz que Deus dá uma palavra para ele sair do meio da sua terra, da sua parentela, e para ir para um local onde Deus iria lhe mostrar, porque Deus tinha muito a fazer na sua vida, através da sua vida, Deus iria abençoar. Deus promete que iria abençoar todos quanto abençoarem, e amaldiçoar todos quanto o amaldiçoarem. Para isso, Abraão teve que sair da sua terra, em Harã, junto da sua família, e ele sai para um local onde Deus iria mostrar para ele. Ele vai, viaja para Canaã, até chegar a Siquém, e ali ele se estabelece. Um homem que fez aliança com Deus, um homem de alianças. Se nós quisermos crescer na vida, nós quisermos crescer na fé, se nós quisermos crescer como homens, como empresários, políticos, gestores, nós precisamos ser pessoas que construímos, que possamos construir alianças, que saibamos construir boas alianças. Abraão foi bem sucedido porque a aliança que ele construiu com Deus. Ele acreditou na promessa que Deus havia feito a ele, e ele vai sem saber nem mesmo para onde ir, sem saber a direção correta, mas ele confiava na promessa de Deus sobre a sua vida. Ele leva consigo a sua esposa Sara, leva consigo seu sobrinho Ló, e ele leva consigo os seus escravos, seus empregados, e toda a sua riqueza. Era um homem extremamente abastado, rico, empreendedor, até que chega no livro de Gênesis capítulo 13, e ali ele precisa ir ao Egito, e ao retornar diz que ele cresceu bastante, e seu sobrinho também. E os pastores de ambos já não se entendiam. Então Abraão precisou negociar e abrir mão de algumas coisas. E ele negocia ali com o seu sobrinho: olha, faz o seguinte, já não dá mais para a gente conviver juntos, para a gente ficar no mesmo local, na mesma terra, porque os nossos pastores já são bastante, os seus também, então não dá para os dois comungarem. E como está havendo desavenças, discussões, faz o seguinte, escolha aí para um local que eu vou para outro. O lugar que você for, eu vou para outro totalmente diferente, mas não dá para a gente ficar mais juntos. Ele soube negociar isso de uma forma amigável com seu sobrinho Ló, até que Ló concorda com ele sem que houvesse desavenças, sem que houvesse brigas, sem que houvesse discussões. Então Ló escolhe ir para um caminho verdejante, um local aparentemente próspero, bonito, abençoado, e ele vai para o lado de Sodoma. Abraão, por sua vez, vai para o lado perigoso, para um lado oposto, e aparentemente um local árido que não daria resultado, um local que seria difícil para ele construir
ou continuar a sua jornada. Só que ele tinha bênção sobre a sua vida, ele tinha uma promessa sobre a sua vida. Então, qualquer que fosse o local para onde Abraão fosse, as bênçãos de Deus estariam sobre a sua vida. Então, perceba, primeiro, Abraão sobre construir uma aliança com Deus. Segundo, ele era um bom negociador. Mas chegou um momento que, nessa separação, diz que havia muito pecado lá na terra de Sodoma e Gomorra. E, na realidade, Deus toma a decisão de destruir aquela cidade, de mandar fogo àquela cidade, destruir. Mas como Abraão, ele não só construiu aliança, mas ele conquistou a amizade de Deus, Deus vai e fala com Abraão sobre os seus planos, sobre os seus projetos, e diz que tinha a intenção de destruir aquela cidade. Então Abraão, sabendo que o seu sobrinho e que tinha pessoas do seu sangue, da sua família lá naquela cidade, ele começa a interceder. Abraão não só construiu alianças, era um bom negociador, mas ele também intercedeu em favor do seu sobrinho Ló e de sua família que se encontrava em Sodoma e Gomorra. E diz que ele fala: Senhor, se tiver pelo menos 50 pessoas ali, eu só destruiria aquela cidade. E Deus começa a dialogar com Abraão: olha, se tiver 50 pessoas, não, eu não destruirei. Mas, Senhor, se tiver 40, ele: não, por amor aos 40, eu não destruirei. E, pô, 40, mas a minha família não tem 40. Senhor, se tiver 30. E aí ele diz: não, se tiver 30, eu também não destruirei. E ele: Senhor, não se aborreça comigo. E ele não só intercedia, mas ele era bem persuasivo em suas palavras. E ele: Senhor, se tiver ali pelo menos 20. E Deus diz: por amor a 20 eu não destruirei. E ele: Senhor, pelo menos mais uma vez, se tiver 10. E o Senhor diz: não, por amor a 10. Se tiver 10 pessoas naquela cidade, eu não destruirei a cidade. Abraão, ele intercedeu em favor do seu sobrinho Ló, e Abraão soube ser persuasivo ao ponto de Deus dizer para ele que Deus teria misericórdia daquela cidade se tivesse apenas 10 pessoas ali que fossem fiéis. A verdade é que os anjos de Deus se dirigem para aquele local com o intuito de destruir a cidade, mas pela intercessão de Abraão, pelo amor de Abraão, por Abraão ter sido persuasivo, Deus manda os seus anjos e resgata Ló e sua família de Sodoma e Gomorra. Veio destruição, sim, porque não tinha nem mesmo 10 pessoas fiéis naquela cidade. Então Deus manda fogo, enxofre e destrói Sodoma e Gomorra da face da terra com fogo. Mas Deus livra o seu sobrinho e os seus familiares daquela cidade. Se nós quisermos construir alguma coisa, sermos empreendedores, gestores, políticos, líderes, nós precisamos construir alianças, nós precisamos saber negociar, nós precisamos ser persuasivo nas nossas palavras e nós precisamos interceder em certo momento. Isso, alguns bons líderes precisam ter essas características. Não só o líder, mas o conselheiro. Todo líder precisa de um conselheiro. É bom que tenha uma pessoa com essas características para nos aconselhar no momento em que nós precisamos de ajuda. Houve uma outra ocasião que, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, diz que houve guerra naquela cidade. Reino com outro reino, 4 cidades contra 5, e o certo é que Sodoma e Gomorra acabou perdendo a guerra e levaram Ló e os seus familiares como escravos. Mas como Abraão ele sabia construir alianças, ele tinha 318 amigos, servos,
que lutavam com ele as suas batalhas. E mesmo que Ló tivesse sido levado como escravo, ele sai com seus 318, vai lá, conquista aquelas cidades, resgata os escravos e traz o seu sobrinho e a sua família e todos aqueles que tinham sido levados como escravos, porque ele sabia construir alianças. Tinha com ele 318 pessoas que lutaram as suas guerras e foram numa batalha para libertar o seu sobrinho e os seus familiares. Nós precisamos construir alianças quando nós estamos em apuros, em sofrimento, em dificuldade, ter pessoas que guerreiem as nossas guerras e lute as nossas batalhas. Esta semana, lições para nós. Abraão, ele construía alianças. E a primeira aliança que ele construiu foi com Deus. Por isso, ele foi tremendamente abençoado. Ele é conhecido como nosso pai na fé, um patriarca respeitado até os dias de hoje. Ele sabia negociar. Abraão, ele era flexível. No momento que não dava mais para conviver juntos, ele libera o seu sobrinho Ló e deixa que faça a escolha. E a melhor escolha, aparentemente visível, foi a de Ló. E ele vai para um local extremamente difícil. Outra, ele era um bom intercessor e ele era bem persuasivo em suas palavras. Características de um bom líder, de um bom gestor, de um bom político e de um bom conselheiro. E nós possamos aprender um pouco mais com o nosso pai na fé, Abraão. Eu sei que tem muito mais, mas nesse momento é o que eu gostaria de extrair aqui para a nossa meditação. Que Deus possa te abençoar nesta quinta-feira, este resto de semana. Nós sabemos que no próximo domingo nós temos compromisso, né? Nós precisamos comparecer aos locais para cumprir o nosso dever de cidadão brasileiro, nosso dever cívico de votar. E que você tenha consciência, que você vote com sabedoria. Eu espero que nesse período de campanha eleitoral, e não só nesse período, mas que você teve condições suficientes para estudar, analisar e votar na pessoa correta, que esteja mais preparado, que esteja em condições para lhe representar os próximos 4 anos. Eu aqui, como vocês sabem, eu sou candidato a vice-prefeito junto com o Major Elias José e nós também estamos pleiteando, né, o cargo para liderar essa cidade. E eu quero pedir o seu voto. O nosso partido é o PROS e o nosso número é 90. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que você possa ter uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus. Se porventura você ainda não tem um vereador para votar, você possa votar nos vereadores do partido do PROS. O número é 90. Só você confirmar. É só você votar para 90 para prefeito. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Querendo Deus.